pessoal, bem-vindos ao TV Animara. Quem não me conhece, meu nome é William, mais conhecido por aí no mundo como Will, e eu trago para vocês agora os reviews semanais de One Piece. Desta vez, iremos falar do capítulo 731, a Operação Soap de Dressrosa. Essa saga excepcional, essa saga incrível que nós estamos presenciando. É algo estupendo, é algo sensacional. O Oda está conseguindo simplesmente revolucionar tudo que ele já conseguiu fazer em One Piece, e tem tudo para Dressrosa ser a melhor saga dessa série. Sem mais delongas, vamos falar desse capítulo 731 que está sensacional. É uma coisa que tá todo mundo falando, tá todo mundo ficando maluco com esse capítulo que o Oda fez. No capítulo 731, primeiramente, o que a gente tem que ver é a capa. Hoje a gente está acompanhando atualmente a de Caribou, né? Que foi aquele cara que tem o fruto da lama, que apareceu na saga do Gyojin. Provavelmente todo mundo que leu o mangá lembra dele, porque toda semana ele estava aparecendo ali desde o começo do arco de Punk Hazard, né? Então, o Caribou, ele simplesmente foi capturado pelo Drake no final da capa, certo? E no final, a gente descobre que aquela velhinha que estava sempre junto com ele, ela sabia que ele não era o Gabu, né? Ele não era, na verdade, o General Gaburu. Ela sabia que ele não era e sabia que ele era um pirata. Isso é muito interessante, isso é muito legal, é um plot twist até mesmo dentro das capas. Já começou a revolução por aí, né? Que ela tá rezando lá no altar do Gaburu, e até mesmo o irmão do Caribou, ele tá lá maluco. Nossa, ela já sabia que não era o Caribou, né? Então foi bem legal isso também, certo? Já começou de um jeito bacana, né? O capítulo começa com um dos tripulantes, um dos servos do Diamond, né? Que é uma das 4 cartas principais do baralho do Doflamingo. Ele tinha ordenado que o Delinger, né? Que é um dos tripulantes dele, um dos subordinados dele, tinha mandado matar o Bellamy. E o Bellamy, né, é um coitado, cara. Ele só se ferra, ele quer seguir sempre os passos de Doflamingo e ele não consegue. Pra mim o Bellamy é um merda, certo? Pra mim já passou o tempo dele, ele não queria nem ter aparecido nessa saga. Por mim ele já tinha morrido. Mas apareceu, pagou um papelão de novo. Provavelmente ele terá algum papel ainda importante na saga. Ele deve saber algum segredo do Doflamingo, ou ele será o estopim pro Luffy ficar puto de vez, porque o Luffy já tá puto agora, com todas as coisas que aconteceram. Mas eu gostaria muito que o Doflamingo finalmente matasse o Bellamy. Você é um bosta, você é um merda, olha o que você tá fazendo aí, você não consegue dar conta desse chapéu de palha, vai, mate ele, o Luffy fica puto, vira Super Saiyajin e derrota ele. Isso seria bem bacana, né? E uma coisa bem bacana também foi que, olha só, quem que tá defendendo o Bellamy é o nosso grande e querido novo personagem, amado personagem. Até então eu não gostava muito dele, mas depois eu comecei a gostar bastante, né? Ele é o maior fanboy de todos do Luffy, ele é até mais fanboy que você aí que tá vendo, o Bartolomeu. Vejam só que legal, o Bartolomeu tá defendendo o Bellamy. E o mais legal de que ele tá defendendo o Bellamy é que ele vira pro Bellamy e fala: eu sou um cara mau, mas eu protejo os meus aliados. Ou seja, aquele cara fanfarrão, aquele cara que pegava e mijava fora da plataforma, né, do Coliseu, fazia todas aquelas palhaçadas lá, ele no fundo ele é um cara muito gente boa, ele é um cara muito legal, né? Ele tá defendendo um inimigo dele, né? E o Diamond manda o Delinger voltar, né? Vai pra casa de brinquedos proteger o Laoji. Então provavelmente vai ter muitos confrontos dentro da casa de brinquedos, né? Que a gente já sabe que vai acontecer muita coisa lá ainda. Então ou pode já ter começado alguma coisa, porque o Diamond pediu urgência pro Delinger ir até lá, né? Ou eles já estão sabendo do plano aí, né? Pode ser que tenha espiões do Doflamingo espalhados para tudo quanto é lado que temos aí, pra já o Diamond pedir essa urgência pra ele, né? Enquanto isso, em Flower Hill, nas colinas de flores, nós temos os Tontapas realizando os planos para ver como que eles vão atacar de uma vez, né, o Doflamingo e conseguir salvar a Dressrosa, tirar a Dressrosa desse caminho que tá indo pra merda, né? Então, o nome do capítulo vem daí, a Operação Soap de Dressrosa, né? O Mr. Soldier, que a gente descobriu recentemente que é o pai de Rebecca, que por direito seriam os sucessores do treino de Dressrosa, não o Doflamingo, que retirou ao punho, né? Nós sabemos que ele tem vários planos e há muito tempo ele tenta recuperar. Isso que é um líder, né, pessoal? A gente pode ver que todos os reis bondosos, né, de cada ilha que a gente já passou, ou até mesmo o prefeito, se a gente pega o Iceberg, ou se a gente pega o Cobra de Alabasta,
todos eles têm um senso muito bacana, né? Eles entendem muito bem o que eles podem fazer para proteger o reino ou não. E veja só, mesmo depois de tudo que aconteceu, todas as desgraças que aconteceram, o Mr. Soldier ter virado boneco, todo mundo esquecer dele, ele ainda não desistiu do reino e de uma forma ou de outra ele estava esperando uma oportunidade para conseguir reaver o reino. E olha só que legal, a oportunidade apareceu agora, né? Então a Operação SOAP, o que ela significa? Ela consiste em 3 coisas diferentes em que precisam fazer, né? Uma das coisas principais que nós temos aí é que durante muito tempo, não se sabe quanto tempo, eles fizeram um buraco, né, por debaixo, uma passagem por debaixo de Dressrosa, aonde chega, né, primeiramente, antes desse túnel, existe um túnel subterrâneo em Dressrosa. Esse túnel subterrâneo, ele é o responsável por aquelas entradas ilegais de armas. Se vocês se lembrarem alguns capítulos atrás, o Hatch, né, aquele homem tritão que está preso junto com o pessoal lá que foi derrotado, ele aparece e está conversando sobre essa entrada de armas ilegais em Dressrosa. Então ó, vejam aí que está tudo se encaixando já de alguma forma ou de outra. Nesses casos, eles são atividades ilegais e são feitos de escravos, tanto dos brinquedos que foram transformados, as pessoas que foram transformadas em brinquedo, quanto as pessoas que do reino de Tontapa, os anões de Tontapa, certo? Então, nesse mundo subterrâneo que temos aí, né, eles todos têm que trabalhar, e com esse túnel que eles fizeram, é uma entrada para salvar esse pessoal que está na fábrica, né? É um passo, certo? Depois que eles conseguirem tirar todos daí por esse túnel que foi feito, eles vão destruir de uma vez as instalações. Se eles destruírem as instalações, que vai ser um pouco difícil, porque a família do Flamingo já está ligeira aí para proteger esse local, eles conseguem finalmente finalizar a primeira parte, certo? Se eles conseguirem fazer isso, se eles conseguirem derrotar, destruir e fazer o que eles fizeram, eles vão conseguir com que todas as outras pessoas voltem à memória. Então o Mr. Soldier explica realmente quem é aí que estava com o Akuma, né? Então, uma curiosidade bacana, uma curiosidade legal. Se vocês leem o mangá, podem abrir na página 6 do mangá, se vocês estiverem aí agora, vocês vão ver lá embaixo o Pandaman, né? Bem em frente ao chapéu do Mr. Soldier, Pandaman bem pequenininho do reino de Tontapa. Todo capítulo que eu encontrar, eu vou falar pra vocês também onde localizar ele, caso vocês já não tenham visto ele, certo? Então, nós descobrimos que quem comeu a Akuma no Mi, quem tá fazendo isso, é aquela menininha, né? É uma agente especial. Ela comeu a Rob Rob no Mi. Essa Rob Rob no Mi, a Rob Rob, ela pode ser traduzido, além como Rob normal, ela pode ser traduzido como lembrança de infância. Por isso fica essa jogada entre brinquedo, né, e entre hobby, certo? Então é um negócio bem bacana também que eles foram inventados, tá? Quando ela for destruída, quando ela for derrotada, né, ele falou que não precisa matar, é só deixar ela inconsciente, certo? Então até hoje nunca ninguém conseguiu, porque ela é protegida 24 horas, mas ela pode perder o controle. Mas vejam só quantas pessoas o poder dela já conseguiu influenciar. Quem lembra do Moria é a mesma coisa. Quando o Moria foi derrotado, muitas sombras voltaram para os seus respectivos donos. E isso é bem interessante, porque o poder da Akuma no Mi, tem algumas Akuma no Mis que tem realmente um poder muito, muito grande, quase ilimitado, né? O poder dessa menina, pelo que a gente viu, e a quantidade de tempo em que o reino de Dressrosa está ali nessa situação, ele é um poder que existe já há muito tempo, né? E quando ela comeu, ela continua para sempre criança, e mesmo assim, ela consegue controlar essa quantidade de pessoas usando isso, certo? E daí fica a questão, se eles conseguirem derrotar ela, quantas pessoas se unirão à causa, né? Então vai ter provavelmente uma revolução dentro de Dressrosa e vai ter uma guerra contra o Flamingo, porque quando eles descobrirem isso, talvez eles percebam que o Henrico não tenha feito tudo aquilo que ele fez no flashback, certo? Depois disso a gente descobre que ela é protegida pelo Treble. Treble é uma das quatro cartas principais do Doflamingo, juntamente com o Diamond, e daí fica aquela grande questão: o quão Treble é forte para só ele defender uma das armas principais, né, do Doflamingo. Então a gente fica pensando, quem que vai lutar contra esse cara, né? Ele é um cara bem nojento, a gente viu ele lá com a Baby Five, a gente viu os poderes dele, além de ele conseguir fazer aqueles líquidos que ele faz, provavelmente foi o poder dele que puxou, né, os sobrinhos do Shinjao, os netos de Shinjao lá pra cima, né, o Sai e tudo mais, puxou ele e transformou eles naquele jeito com a menina, né? No começo a gente pensava que o Treble que tinha o poder,
né? Até então, quando ele puxou e aconteceu tudo aquilo, dava pra pensar que era o Trevor mesmo. Mas não é, simplesmente é essa menina, certo? Então, bem interessante essa parte também, né? E então o esquadrão principal, que é denominado de Esquadrão Os Holandes, estão seguindo para fazer isso, certo? Já dentro do Coliseu, nós temos o Ruffy procurando uma saída. E ele acaba descobrindo, né? O Bellamy acaba contando para ele que quem entra no Coliseu não sai, né? E a gente já sabia disso, mas agora o Ruffy está sabendo disso. Dentro da história, o Ruffy não sabia disso, tá? Então o Coliseu, ele é uma entrada sem volta. Desde o começo, quem entra para participar só sai como vencedor. E as pessoas que entram lá esquecem. Vejam só que legal também. Os perdedores, né? Eles acabam sendo esquecidos. E não sei se vocês lembram, alguns detalhes foram mostrados antes que não tinha e que a gente tinha que perceber e a gente não percebeu. Por exemplo, quando o Ruffy está lutando contra o Shinjao, que eles estão naquela pancada, voo do lado do outro, tal, aquele poder grande do hack, o narrador, né, dos jogos, ele diz que o Shinjao versus o Luffy foi a maior luta que o Coliseu já teve, né? Eu não me impressionei com aquela luta, não sei vocês, mas na hora eu me perguntei, caramba, se essa for a melhor luta, qual foi a pior, né? Porque essa luta foi bem meia boca, né? Foi mais uma introdução para mostrar que o Ruffy já tá dominando o hack para lutar tranquilamente. Mas assim, eu fiquei pensando nisso. E quando ele falou e quando foi explicado tudo isso, que as pessoas caem e perdem a memória, eu pensei nisso. Então muitas lutas devem ter sido esquecidas por esse pessoal para que eles considerem essa luta melhor. Então são pequenos detalhes que vão aparecendo no mangá, que às vezes se a gente prestar atenção, a gente lembra depois, né? Então ficou isso na minha mente e depois eu pensei nisso. Temos o encontro e a conversa novamente do Bartolomeu com o Ruffy, que ele desmaia como se tivesse sofrido aquela junção, aquele poder daquele hack, né? E ele acaba explicando pro Ruffy que não tem, o Bellamy acaba explicando pro Ruffy que não tem saída, né? Então o Ruffy, ele não quer que o Jesus coma a Mera Mera no Mi, mas ele fala uma coisa muito interessante: os meus Nakamas em primeiro lugar, meus companheiros em primeiro lugar. A Akuma no Mi é importante pro Ruffy, sim, porque é uma lembrança do Ace. Mas lembram lá quando o Ruffy, logo depois que o Jinbe dá 2 bofetadas na cara dele, fala: acorda pra vida que você ainda tem pessoas junto com você? Então, o Ruffy finalmente ele entendeu isso de uma vez por todas. Ele não vai deixar seus companheiros de lado para pegar uma lembrança de alguém que já se foi, por mais que essa pessoa seja o Ace. Então ele abriu mão disso, ele queria abrir mão disso para conseguir sair do Coliseu de vez e ir atrás dos seus companheiros e conseguir continuar tudo isso que ele precisava fazer, né? Então, de repente, né, a grande sensação, o negócio que deixou todo mundo maluco, né? O negócio que todo mundo ficou, meu Deus, que é isso, né? A gente já tinha os avisos alguns dias antes de que ia acontecer uma coisa que ia revolucionar esse ano, que ia acabar, botar pra fuder mesmo com esse ano, e de repente aparece uma silhueta, né? Essa silhueta vai se aproximando do Ruffy, e o Bartolomeu fala, ele é o irmão do lendário pirata, ele tem direito a Akuma e tal. Daí o cara fala, eu sei disso, né? E empurra o Bartolomeu, né? Enquanto isso a gente tem uma cortada rápida de cena que poderia ter sido jogada antes. Não sei porque o Oda colocou essa cena totalmente broxante no meio, que foi a filha, ela se aliando a Rebeca pra lutar no Coliseu. A gente deixa essa merda de lado, que não importa o que tá acontecendo com a Rebeca que se dane, porque tá acontecendo uma coisa muito mais legal, né? E o cara chega do lado e começa a conversar com o Ruffy, e a gente tem uma das melhores de todas as caras que o Ruffy já fez até hoje, né? Igual aquela cara que o Enel fez, igual aquela cara que a galera faz quando percebe que o Ruffy é de borracha. Então, uma imagem sensacional, espetacular, extremamente bem desenhada pelo mestre Oda, né? Cara, e quando ele fez essa cara, todo mundo caiu a ficha de quem era que estava aparecendo ali, né? O Ruffy saiu do local, cortou totalmente a cena, ele conseguiu fugir do local, provavelmente utilizando as fantasias em que o Kinemon utiliza como Akuma no Mi, né? E eles conseguiram sair daquele local, conseguiram enganar os policiais e sair daquele local, se vestindo ali para escapar dos brinquedos, né? E de repente volta a cena e aparece uma coisa simplesmente sensacional, Koala, né? Quem lembra da Koala do flashback de Fish Tiger sabe que ela é uma das poucas humanas em que sensibilizou o Fish Tiger e até mesmo sensibilizou Arlong e outros homens peixes que eram
extremamente brutais, né? Que fez o bando dos primeiros Homens-Peixe, né? A Koala simplesmente apareceu, né? E ela é uma amiga da Robin, uma coisa sensacional também, porque isso pode estar interligado e a Robin já pode conhecer o Sabo também. Vejam só que interessante, né? E quando ela fala você chorou, né? A gente já sabe o que é, a gente já sabe, já caiu a ficha do que é, não tem como ser outra coisa. E daí a pessoa fala, é claro que eu não chorei, né? E ele diz, né? Mesmo se eu estivesse lá, o que poderia ser feito, né? O que ele quer dizer o que ela quer dizer nessa parte que deu pra entender é o seguinte: se ele estivesse em Marineford, como que ele ia salvar o Ace, né? O Sabo não se aproximou até o momento de Ace do Luffy, né? Ele foi mandado pra lá agora por alguma missão. E se ele é uma pessoa extremamente fiel às suas convicções, que nem ele sempre foi, não tinha motivo de ele parar uma missão que ele estava fazendo pra ir até onde o Luffy e o Sabo, até onde o Luffy e o Ace estavam no momento, né? E se não bastasse tudo isso, se não bastasse tudo isso que a gente viu, no final aparece uma coisa sensacional, que é: precisamos herdar a vontade dele. Precisamos herdar a vontade dele. E aparece as 3 xicrinhas ali, as 3 coisinhas que o pessoal bebe saquê no Japão. E a gente lembra daquela cena do flashback do Luffy, Sabo e Ace sendo irmãos. E é Sabo, pessoal, ele finalmente apareceu. Vieram falando que o bom pode ser o Bonchan, pode ser não sei o que. Se você pensou isso por algum momento, você não conhece One Piece, você é um retardado, fecha esse vídeo, beleza? Beleza. Agora, se você não pensou isso, continua. Pessoal, não tem como ser outra pessoa, é o Sabo que tá vivo, tá? E finalmente vamos parar com aquela putaria de que todo mundo que aparecia era o Sabo. O Bartolomeu é o Sabo, o Rebeca é o Sabo, meu pau é o Sabo, né? Não tem Sabo, tá? O Sabo tá aqui, o original, que nem a gente queria ver, né? Há muito tempo atrás, né, eu não gostaria que o Sabo estivesse vivo, fique claro isso, né? Mas já que ele tá aí, vamos curtir. É o One Piece, né? Fazer o que? A gente tem que curtir, a gente tem que ir pra cima, a gente tem que entender que é o Mestre Oda, né? É o Mestre Oda e o Oda é foda, não adianta. E quando a gente já tinha dezenas de pistas de que o Sabo tava vivo, né? Mas muita gente não queria acreditar, né? Eu não gostaria que ele estivesse vivo. A gente fez um podcast há muito tempo atrás no Sashimi Nerd, né? Um abraço, Marcelo. E nesse podcast a gente falou disso, né? Quem fez esse podcast, inclusive vocês provavelmente que estão vendo o vídeo conhecem, que foi a Paloma e o Nihil. Eu também estava lá nesse podcast e a gente falou do Sabo, né? E todo mundo, né, nós 3, e inclusive o Marcelo, falou que não queria que ele estivesse vivo, apesar que a gente sabia que ele estava vivo. Só o Nihil falou que ele estava morto e pronto, acabou, né? Mas aí é um tapa na cara de todo mundo, né? E é isso, galera. O capítulo 731 está espetacular, né? Nós temos muitas teorias, muitas coisas para vir por aí. Esse capítulo, ele realmente foi, pra mim, na minha opinião, minha humilde opinião fecal, foi o capítulo do ano, né? Eu recomendaria para quem nunca leu One Piece ler esse capítulo só para sentir a sensação do que é o One Piece e perceber o que é, né? Eu não tive medo de soltar no Facebook spoilers. Quem não leu o mangá, se foda, né? Aprende a ler o mangá, aprende a ler, né, desgraçado, e toma spoiler na cara, né? Então, capítulo 731 foi isso, pessoal. Daqui a uma semana voltaremos para o capítulo 732, né? E veremos aí o desfecho dessa parte. Veremos, não sei, talvez uma mini batalha do Sabo, quem sabe. E se a gente conseguir ver, Sabo, quem sabe, essa foi ruim. Enfim, se a gente conseguir ver pelo menos um pedaço dele lutando e ver o quanto ele evoluiu nesse tempo, já será o suficiente pra gente entender esse personagem que o Oda trouxe de volta e vai brilhar muito. Isso eu tenho certeza. Um abraço, pessoal, e até semana que vem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e na semana que vem temos mais.